mais, enfim, estamos sempre de braços abertos. Bom evento pra vocês. Só vem de estátua. Ela só veio de estátua. Ó, quem quiser a senha, pra ter alguma coisa, né? Senha do Wi-Fi, mapa, gatos. Bom evento. A gente vai ficar escondidinha aqui trabalhando. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada, gente. Elas que cederam o nosso espaço aqui, delícia. E a gente queria agradecer a todos vocês também de estarem aqui, da gente se encontrar e ter uma tarde muito gostosa. E as duas queridas, Paula e Mônica, toparam fazer esse primeiro bate-papo, que a gente não sabia nem como ia ser no começo. Elas falaram, topa, mas como vai ser? Não sei, mas topa. Né? Legal, você agradece também, né, Mônica? Nossa, é um prazer estar aqui. É novidade pra elas e é novidade pra gente também, né? é pra falar, gente? Vamos falar. Pode falar, pode começar. Quem começa? Pode começar. Posso? Pode. Posso? Pode. Vai em frente. Pra mim, realmente é um prazer enorme estar aqui. Eu sou super fã de mães, né? Eu faço um trabalho específico com mães. Então, só pra vocês entenderem, podem me apresentar, né? Eu sou a Mônica Peçanha. Eu sou psicoterapeuta de crianças, adolescentes e mães. Olha que coisa. Ó, sequência. Não, eu acho que é decrescente, né? Mãe, filho, criança, adolescente. E no meu caminho eu já trabalho há 20 anos com esse público. E nesse caminho eu descobri que existe um lugar mais seguro na hora de educar os pequenos. Mônica, como assim? É o que vocês fazem, né? Só que com uma pitada aí de uma orientação para livrar um pouco as sensações que a gente vai adquirindo na maternidade. Então, nesse percurso, eu descobri esse lugar e é com esse lugar que eu trabalho hoje no consultório com as mães, né? Fora o consultório, então, eu tenho uma coluna numa revista. Essa coluna ela é quinzenal, que é a coluna Malu, que é o Papo de Filhos. E tenho também uma coluna no blog Cheguei ao Mundo, que é da atriz Fernanda Rodrigues, né? Não sei se vocês conhecem. Então, eu escrevo muito por lá também. E é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de reunir mães, né? Estou vendo várias mães com bebezinhos. Provavelmente tem criança na escola. A minha faltou aula hoje. Mas e nesse caminho eu descobri que tudo bem faltar aula, gente. Por favor, não vamos ficar culpadas. Mas eu acho que o que eu tenho hoje para falar, né, para abrir, é que a maternidade, ela transforma a mulher, né? O tema é esse, né? A gente está aqui para falar um pouquinho de nós como mulheres. E a maternidade, ela transforma muito essa mulher de quando a gente tinha 16, depois 21, depois 30, né? Seja ela a idade que chega à maternidade. E funciona como um filho, né? Como é que acontece essa transformação? Então eu costumo dizer que nós somos nesse caminho, né, de se tornar mulher, de se tornar mãe e uma nova mulher, nós somos como um rio. Olha que lindo. Nós estamos lá com 15, 16 anos, sonhando, planejando a vida profissional, idealizando já a nossa família. De repente, a gente cai no nosso rio uma árvore enorme. E aí atrapalha o curso. Será que é essa palavra? Atrapalha? A gente é como um rio, aí vem a maternidade. E aí, que coisa linda. Que a água, o que ela faz? Ela vai achar um caminho. Ou ela vem pra cá, ou ela vem pra cá, ela vai por baixo, ela vai por cima. E nesse caminho, ela vai gerando uma força tão grande, que se pensarmos que essa árvore, esse rio está sendo conduzido até uma barragem, né, como uma usina hidrelétrica. E se a gente imagina a usina hidrelétrica e a função dela, qual é a função da usina? Gerar energia. Gente, o galho, o tronco que caiu na nossa vida gerou na gente uma energia tão grande, uma força tão grande, que a gente se tornou uma mulher diferente. Gerou energia.
Ao contrário do que às vezes a gente pensa, né? Porque a gente pensa no cansaço, a gente pensa na culpa, a gente pensa em tantas coisas. E a gente não pensa que, na verdade, essa barreira, ela tá fazendo a gente sofrer um pouco para ultrapassar e se transformar. E o que a gente transforma? Vamos pensar? Cientificamente comprovado, após a maternidade a mulher muda, né? Então o nosso cérebro expande, olha que coisa. Comprovado, o nosso cérebro dá uma expandida. E aí quando ele expande, todo o nosso campo frontal, por exemplo, responsável pelo planejamento, ou a gente planeja tanta coisa, né? Organização, foi destruído. Memória e controle das emoções, minha nossa, expandiu essa parte. Isso significa que eu vou conseguir ser mais organizada, planejar melhor as coisas. Olha as festas de aniversário, como a gente planeja. Não é? Antes da maternidade eu não conseguia pensar nem que era uma empadinha dentro de uma caixetinha, gente. Esse é um exemplo pra gente entender o que é essa força, né? Mas aumenta a nossa capacidade de se organizar na vida. E às vezes a gente acha, né, por causa de um monte de outros sentimentos que a gente tá lá. Inclusive, pós-maternidade, essa mulher que antes não tinha tanta motivação, pode ter. Ela fica mais motivada. Mônica, mas e as horas de mamadeira, de peito, de madrugada? É o galho. Tá gerando força, energia. E aí a gente se motiva, não é? Essa é a ideia quando a gente pensa nessa nova mulher. É uma mulher que está muito mais aberta, muito mais motivada, porque ela tem que dar conta de um monte de coisa. É uma mulher que precisa proteger. Antes a gente pensa em proteger, vocês pensavam, meninas? Eu não pensava. Nem a mim mesma, né? Se eu tivesse que pular de uma montanha assim, com os amigos, ok. Hoje eu me protejo. Puxa, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que trabalhar, não posso quebrar o pé. Não vou pular de bota jump, por exemplo. Não é? A gente se protege, a gente aprende. Aqui, expandiu, automaticamente a gente se tornou uma nova mulher. E essa maternidade, né, isso tudo que a maternidade é pra gente, acontece porque existe essa mulher. Existe essa mulher que se transformou. E esse processo de transformação, ele é muito lindo. E ele é muito vivo, que é o principal. É vivo porque se transforma dia a dia, com os bebezinhos crescendo, com as crianças crescendo, a minha entrando na adolescência agora. É vivo. Essa mãe é viva, né? Então essa barreira que foi colocada para essa mulher, ela está gerando uma força que agora eu tenho que descobrir, por exemplo, como ultrapassar a barreira da adolescência e me tornar uma mulher de uma criança de adolescente. Quais são os exemplos? Quais são as coisas que eu quero carregar para a adolescência dela? Né? Eu aumentei a minha, né, expandiu. Então eu aumentei a minha capacidade, por exemplo, de controlar as minhas emoções na adolescência. Eu sou uma nova mulher, uma mulher mais poderosa. Né? Percebem como a maternidade só torna a gente melhor? E é isso que a gente, e é isso que eu tenho buscado levar para as mães. Que calma, vai passar. Vai passar. Passou. Eu nem lembro mais, né? Tô tentando agora ver se volta aí os bebezinhos, mas eu nem lembro mais de como foi difícil tirar da fralda, porque era uma outra barreira, né? Eu não lembro mais como foi difícil aquela ansiedade para a criança aprender a ler, mas eu também não sei ainda o que vai acontecer quando ela fizer 12, né? Eu tô aprendendo. Então essa mulher que eu sou hoje, eu sou porque tinha esse galho que caiu no meu fluxo e que me fez gerar uma energia tão grande que hoje eu sou capaz de pensar na proteção, no meu cuidado pessoal. Não esquecer que eu sou mulher, né? Então não esquecer, eu tenho um parceiro, não esquecer esse parceiro por conta das organizações que eu tenho que ter com a maternidade. Então eu sou uma mulher diferente, uma mulher potencialmente diferente por conta da maternidade. E vocês também são.
né? Se eu começar a falar de cada uma de vocês aqui, mesmo não conhecendo, vocês vão se identificar. Vão se identificar na força, vão se identificar no cuidado pessoal. E eu sou apaixonada por esses encontros, porque o que a gente está formando aqui é uma rede. É uma rede de apoio. Meninas, não sei mais como tira da fralda. Vocês têm compartilhado isso, né? Não sei mais como faz tal coisa. Vocês têm compartilhado. Então essa rede, ela é muito importante para esse fortalecimento da mulher. Porque juntas nós somos muito mais fortes do que sozinhas, né? Se eu não estou bem, eu posso conversar com uma amiga e tentar melhorar, por exemplo. Acho que algumas coisas até são bem importantes nessa nova construção da mulher. Acho que a gente tem que pensar, por exemplo, o equilíbrio psicológico, né? A maternidade, ela é um galho que está no nosso fluxo, né? Usando isso como exemplo, tá, gente? Não como uma forma pejorativa, mas é algo até positivo. Esse galho que está lá, formando essa, né, barreira que faz a gente ter essa força, também faz com que a gente sinta medo. Faz com que a gente sinta pavor de algumas coisas, né? E aí, quando nós sentimos medo e achamos que não vamos dar conta das coisas, a nossa cabeça começa a introjetar, né? A gente começa a introjetar isso dentro da gente e a nossa cabeça começa a produzir também coisas para que a gente não consiga dar conta. Por exemplo, nossa, como foi hoje difícil chegar aqui? Por quê? Porque eu já achei que eu não sabia o caminho, que eu tava com medo de me perder. Aí o Waze me fez perder. Percebe? Automaticamente os meus medos se materializaram. Os nossos medos, eles se materializam. Então a gente precisa entender que a nossa cabeça também precisa ser muito cuidada, né? Ter esse tempo só nosso, ser positiva, ter um tempo só nosso, sair com as amigas, buscar ajuda quando necessário. Às vezes algumas mães me procuram e elas falam, eu não sei o que fazer, o bebê não dorme, eu quero dormir, então vem pra cá que você vai descansar um cadinho. Deita aí no divã. Né? É um tempinho que vai falar um pouquinho do porquê que tá tão difícil, por que tá cansado. Então busquem apoio, busquem ajuda, porque eu acho que E às vezes pode colocar pra fora, né? Sim. Mas é engraçado que às vezes é tão difícil, né? Eu senti uma dificuldade tão grande pra poder buscar primeiro, assim, realmente perceber que eu precisava de ajuda e aceitar essa ajuda. Por que isso tem que ser tão difícil pra gente, né? Por que cada uma leva um tempo? Você coloca na cabeça que você tem que resolver tudo. Você tem que dar conta. Exato. E aí eu falo para amigas minhas que estão grávidas ou que tiveram filhos e amigas que ainda não deixam, de repente, o filho ir para casa da avó, dormir na avó, eu falo assim, amiga, quando você conseguir é libertador. Eu sempre uso essa palavra, é libertador. E é exatamente isso, Thalita, porque quando a gente pensa na possibilidade de ter essa rede de apoio, porque é uma rede de apoio, mãe, né, as avós, os tios, os vizinhos, é uma rede de apoio. Quando a gente consegue se conectar a essa rede, que a gente tem usado muito, né, a internet, então a gente se conecta à internet, a gente também consegue se conectar a pessoas. Eu também tive essa dificuldade, eu sou do Rio, acho que o sotaque deu pra, né, perceber um pouquinho. Então eu não tenho ninguém em São Paulo, é só eu, minha filha e meu marido. E foi muito difícil me conectar às pessoas porque eu achava que eu tinha que dar conta sozinha, com aquele bebê que eu não sabia nem o que fazer, né? Eu olhava, eu lembro que meu marido estava terminando o doutorado e eu virei pra ele e falei assim, para tudo que eu não conseguia escovar o dente, não conseguia ir no banheiro, eu tô com esse bebê no colo o dia inteiro chorando, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, por que você não bateu na vizinha? Eu nunca pensei nisso, não bater no vizinho. Processando aquilo. Ok. A primeira reação é brigar com o marido. Né? Depois você fala, bom, mais fácil. Mas eu acho que essa é a questão, quando a gente consegue se conectar, isso ajuda muito, muito. E a gente vai tendo e a gente tem essa dificuldade de conectar por causa do movimento de proteção mesmo, né? Eu acho que só eu cuido do meu. Não vou saber cuidar, né? Ninguém vai saber cuidar.
Então é um movimento muito da proteção e é natural, tudo bem. Só que a gente dá um outro significado. Porque na maternidade o que a gente aprende é dar um outro significado para tudo que acontece. A culpa, por exemplo, né? A mulher, enquanto não mãe, ela dificilmente ela sente culpa. Vocês se lembram de se sentir culpada por algumas coisas? Eu não me lembro. Mas a partir do momento que o bebê nasce, a culpa ela é gigante por um monte de coisa. Então eu tenho uma nova mulher sentindo algo muito diferente também, que não sentia antes. E aí a gente tem que aprender a dar um significado diferente para a culpa, né? Eu sempre falo assim, eu não sei quanto tempo eu tenho, meninas, vocês vão te falar. Não, pode deixar. Né? Mas eu sempre assim, quando a minha filha saiu do peito, nós descobrimos que ela tinha uma alergia muito forte a leite, inclusive ao meu, e eu não sabia, né? Mãe de primeira viagem, ficava doente, ela achava que era virose, né? Levava no médico, era virose, ok. E aí depois eu descobri que ela tinha alergia, inclusive ao meu leite. E aí, ela foi pra escola e o único alimento que ela podia comer na escola era já exatamente, né, há 10 anos, então a gente não tem essa abertura que a gente tem hoje pra alimentação vegana, pra uma, não tem, a gente não tinha, né, era terrível. Tinha um tofuzinho lá, que tadinho, né, chegou uma hora que dá até ânsia de tanto. Mas eu me lembro que foi uma semana muito difícil, uma semana de muito hospital, de muita medicação, enfim. E eu mandei pra escola o salgadinho e o refrigerante. Aí daí uma chips lá e enfim. E ela não lanchou porque a escola julgou que o lanche não era apropriado. Não era saudável, palavrinha. Né? E aí eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu estava dando, e aí eu tive que lidar com essa culpa, eu tive que dar um outro significado pra essa culpa. Porque eu pensei, peraí, o Danoninho, ela não pode. Puxa vida, que bom que existe salgadinho, gente. Entendeu? Eu dei um outro significado. A minha não podia. As outras crianças podiam, e que bênção que elas podiam. Então eu aprendi a dar um significado para aquilo que não era, que me fazia sofrer, porque eu queria dar a comida saudável, né? Naquele dia eu acho que eu não tive tempo de arrumar o tofu lá. Ou talvez ela tava cansada. Tava cansada. E às vezes a gente também se cansa, né? Puxa vida, a gente quer saber? Vai. E o salgadinho. Tá aí. Quase maior do que eu. Ainda bem. Mas entendem quando eu digo desse significado, disso que nós somos, né? Desse rio. Porque esse rio, ele tá lá no fluxo. Uma hora a margem fica mais larga, né? O salgadinho talvez. Depois eu vou estreitar um pouco. Mas eu acho de cor. Né? Uma coisa que dá muito certo pra mim, assim, eu sou muito prática. Eu não fico muito remoendo as coisas, sabe? Eu erro pra caramba, óbvio, todo mundo. Mas uma coisa que eu sempre procuro pensar e que eu acho que me ajuda muito nessa questão de não ter muita culpa é, eu fiz o meu melhor, eu errei tentando acertar. Não sei, isso me livra muito, sim, assim, de ficar... É dar um outro significado, né? Constantemente, o que eu sinto é que as mães, né? E eu tô falando, claro, baseado nessas mães que acabam procurando apoio, né? Então eu sinto, assim, que as mães têm muito medo, né? A gente sente muito medo do salgadinho, né? Dessa coisa que traz, né? Só um exemplo, meninas. Até porque tem muita gente em volta que aponta o dedo. Que aponta o dedo, né? Por exemplo, quando a escola não permite que ela coma, ela tá apontando o dedo, né? Você não é uma mãe boa, tá trazendo a sua filha pra escola e a nossa escola é saudável. Que chato. Foi muito chato isso. Foi muito triste. Eu me lembro que eu peguei minha filha naquele dia. Marcou, né? E fui embora com ela. Ela não ficou na escola mais. Né? Até me emociona de pensar. Mas as mães, no geral, elas têm... Nós temos, né? Vamos colocar na terceira pessoa, nós temos um medo muito grande de um monte de coisa. E às vezes eu recebo mães que esse medo está tão introjetado que elas não conseguem, por exemplo, imaginar sair à noite com o filho no carro. Né? Ou não conseguem imaginar que a batatinha do McDonald's não vai fazer mal se comer uma vez no mês. Tá? Então, assim, algumas mães
veem a maternidade como uma barreira que não gera o quê? Energia. A nossa grande ideia é tornar a maternidade uma força de energia, né? Trazer uma energia. A gente vai cansar? Vai. Dá mais trabalho? Dá muito. Né? Educar, ele é vivo, lindo, mas é transformador. E muito trabalhoso. Então a gente vai ter muito isso, todos esses sentimentos. Os sentimentos que antes da maternidade nós não tínhamos. Mas nós somos melhores fora da maternidade, né? Às vezes eu fico tentando entender porque algumas empresas não querem contratar mães. Mas olha, melhorou o planejamento, melhorou a capacidade de organização, a memória de trabalho melhora e o controle inibitório, né? Que é o impulso, essa coisa da emoção que a gente sente. Melhora tudo isso, a gente fica muito melhor. Né? Não sei quantas aqui trabalham no mercado, mas enfim, vamos botar uma placa. Estou muito melhor hoje por ser mãe do que antes. E vamos sair com essa plaquinha. Mas eu acho que a ideia é isso, né? A gente se vê, eu me vejo muito. Eu quero ter mais um filho ainda. Eu queria ter 5. O primeiro me assustou. Reduziu um pouquinho. Reduziu um pouquinho. Vamos pensar no segundo. 11 anos depois. Mas a gente não é, a gente também é mãe. A gente também é mãe. E a gente precisa lidar com todas essas emoções, lidar com tudo, todos os julgamentos e com tudo que a vida vai trazendo e colocando no nosso rio. Mas eu acredito muito que quando a gente consegue dar um significado, né, para as coisas da maternidade, a gente consegue ser uma mulher muito mais forte. A gente consegue ser uma mulher muito mais forte. A maternidade faz isso. Já viram alguma mãe, né? Vamos generalizar um pouco, mas vocês já viram algumas mães que sentam e choram no lugar do filho? Elas até choram por dentro, mas elas levantam, agarram o filho e bora. Né? Quantos vídeos a gente vê na internet de exemplos? Né? A mãe lá que abriu a boca do jacaré e tirou a criança de dentro enquanto o pai ficou olhando. Sabe, tem uns meninos aí, gente, desculpa aí. O que é isso? É a energia. É a energia que gera, gente. Olha a luz que nós temos. A água tá lá na hidrelétrica, tentando até fazer isso tudo aqui tornar claro, ficar claro. Então é essa energia, é essa força que a gente acaba adquirindo pós-maternidade. O que eu acho, e o que eu percebo também, é que às vezes a gente esquece do nosso lado mulher, né? Até pra gente falar um pouquinho disso. A gente esquece que nós somos mulheres, né? E que nós temos desejos, às vezes a gente deixa os nossos desejos muito guardadinho, porque a gente coloca o desejo do filho em primeiro lugar. Isso, né? Não julgando, mas não quero que vocês pensem dessa forma, mas acaba sendo um erro. Porque quando eu me coloco em segundo lugar, eu não permito que essa força haja como tem que agir, né? Por exemplo, eu estou falando eu vou deixar de comprar um sapato pra mim para dar pra minha filha. Não é essa a questão, porque a gente vai fazer isso. Mas a questão é, o que eu quero hoje? Eu quero ir no cinema. Ah, mas meu filho também quer ir, o filme que ele quer assistir não é o mesmo que o meu. Eu posso ir outro dia com ele, gente. E às vezes a gente não vai. Então, o que é o erro? O erro está porque a gente vai deixando os nossos desejos para depois e chega uma hora que a gente estoura. A gente vai, né, minando a nossa energia um pouquinho e chega aquele momento que a gente grita, desespera. Enquanto se você sai, você volta muito até com mais, saudade, muito mais inteira ali, né? Muito mais inteira. Eu costumo dizer, eu preciso estar bem pra eles estar bem também. Se eu não tô bem, em casa nada aí nada fica, nada tá bem. E faz total sentido. Um exemplo, acho que faz muito sentido, é a história da máscara do avião. Né, do porquê que você, obrigatoriamente, você tem que colocar em você primeiro para depois colocar com quem tá com você. Porque senão, se você não respira, você não tem como cuidar do outro e não vai ter como ajudar. E isso, se você for pensar na sua prática, é tão verdadeiro. Se você não tá bem, se você tá estressada, se você não tá realizada, se as suas necessidades
não estão atendidas, como é que você vai dar conta de atender a necessidade do outro? E é muito verdadeiro isso, né? Se você tá com fome, gente, grávida com fome é uma desgraça. Eu tô com fome e eu tenho fome o dia inteiro. É verdade. Eu preciso satisfazer minhas vontades, senão, coitado do Gabriel. É verdade. Senão você já olha pra comer, come você. Você já olha pra criança com outros olhos. Calma, meu querido, deixa eu me. Mas é pra tudo. Se a gente não tá bem, como é que a gente dá conta do outro? É verdade. E é bem isso, né? Esses dias uma mãe me falou, eu não tô conseguindo falar com a minha filha. Porque ela vem, ela fala... E eu mando ela ficar quieta. Cadê o seu momento? Você não tem seu momento. Então, parece que nunca tem. Que é uma outra coisa que é importante demais da gente não esquecer ou a gente ou começar a praticar. A gente precisa dos nossos horários. Igual a agenda das crianças. Exato. Gente, eu tenho a minha. E por incrível que pareça, funciona. Porque antes eu pensava, gente, mas isso é muito quadradinho, né? Mas eu percebi que quando a minha era pequena, eu não estava conseguindo brincar com ela, porque eu não estava tendo tempo. Aí eu falei, não, peraí, tá errado, eu tenho tempo. Eu só trabalho à tarde, enquanto ela era bem pequena, eu só trabalhava à tarde, no período que ela estava na escola. Ele tá ligadão. E aí o que eu fiz? Juro pra vocês, eu peguei um papel enorme, escrevi lá, 7 horas da manhã, acordar, 7h15, comer, 7h30, arrumar a casa, 8 horas, acordar a Melissa, 8h30, ela já tava, né, já tinha tomado o desjejum dela, parquinho, 9h30, voltar pra casa. Literalmente tudo planejado, porque funcionou pra mim. Funcionou pra mim. Então, até hoje eu tenho a minha agenda. Eu sei a hora que eu vou acordar, a hora que ela vai pra escola, a hora que eu vou comer, a hora que eu tenho que sair pra ir pro trabalho. E aí quando meu marido tá em casa, que ele me desorganiza toda, eu já saio assim brigando, porque o meu horário é diferente do seu. Você não entende? O meu é planejadinho. E ele lá na maior calma. Fica essa louca. Eles saíram da mesma forma. Mas é muito importante esse planejamento. Aí hoje eu consigo o meu horário no salão de cabeleireiro, que eu não abro mão, né? Então assim, eu vou lá, eu quero a minha unha. Ah, mas eu tenho que ir na festinha de fulano. Vê se a mãe de fulano consegue vir te buscar. Minha rede de apoio. Gente, é simples, mas ajuda tanto, ajuda a gente a olhar pra frente. Porque senão a gente acaba olhando muito, ó, pra baixo, pra nossa barriga, pro nosso... que já nem tá aqui mais grudadinho, gente. Então, isso é muito importante. E por que que é importante? Porque essa mulher tá aqui dentro. Então, da mesma forma que a gente aprendeu a ser mãe, né, a gente também tá tendo que aprender a ser uma nova mulher. E a gente aprende a ser mãe, existe uma coisa muito linda na psicanálise que fala muito sobre como nós nos tornamos mães, né? Porque da noite pro dia a gente aprende a botar o bebê no seio, a trocar a fralda. E é por causa da memória que nós temos com aquilo que as nossas mães fizeram. Automaticamente, na hora do parto, essa memória ela vem e a gente começa a vivenciar a nossa maternidade daquilo que a gente se lembra. Se isso é possível com um bebê, imagine o que os nossos filhos não vão fazer com aquilo que a gente faz hoje com a gente. Eles vão aprender a ser melhores, a ser mais tranquilos, a levar a vida de bicicleta e não de caminhão, como diz aí a frase, né? Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito muito mesmo, que é muito possível a gente ser feliz sendo mulher e sendo mãe. Eu acredito muito. Isso não significa que eu não choro. Eu choro muitas vezes, eu me preocupo muitas vezes, né? Me preocupo com a minha maternidade e com a maternidade de outras mulheres. Então, eu tenho compaixão pela dor das outras mulheres. Eu sofro junto com ela. Mas eu acredito muito que é muito possível a gente ser feliz e encontrar esse espaço que nós criamos aqui para fazer fluir na gente essa força e da gente conseguir dar um significado para tudo isso, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acho que eu posso abrir para 10 minutos. Pode. Vou abrir então um pouquinho para perguntas.
Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Ou dividir, né? Alguma coisa. Uma experiência. Uma de cada vez, gente. Por favor. Calma, uma de cada vez. Oi, filhinha. Eu sou consultora em aleitamento, hoje eu era advogada. Então, realmente, essa mudança aconteceu. E eu vejo muito isso que você falou da memória que tem, que lógico que não é a grande maioria, né? Sempre tem as exceções. Eu tenho observado nos atendimentos que eu tenho feito que é uma grande dificuldade na questão do aleitamento vem dessa memória mesmo. Geralmente as mães não amamentaram e tiveram muita dificuldade. Olha só. Quando eu chego e olho para essa mãe e faço com que ela perceba que a rede de apoio tem em volta dela, ela pode contar, e que o fato da mãe dela não ter amamentado, só isso já faz com que ela consiga vir a amamentar. Você sempre faz esse resgate, esse link com como foi... A minha empresa, ela nasceu já com esse nome, ali, né? Chamar Mamãe Nasceu. Olha que legal. Porque primeiro eu olho para a mãe, e aí depois que eu consigo resgatar ela, a gente olha para o bebê. São crenças, né? E aí você percebe que vem de outras coisas, que vem do que a mãe passou, do que a sogra passou. Geralmente, do da mãe é sempre primeiro. Geralmente quem esteve muito ao lado dela e contou muito essa história para ela e participou ela da história, é o que vai vir para o aleitamento dela. E é como se ela cortasse essa rede de apoio para ela, como se não existisse. Ela faz com que ela perceba que o marido pode colaborar, e a vizinha, que alguém falou que não bateu na vizinha, acho que foi ela aqui, as pessoas mais próximas, aí sim ela consegue, inclusive a produção de leite dela aumenta quando ela percebe isso e dá aquela respirada. E sabe uma coisa engraçada? É perceber como os tempos mudaram também. A minha mãe amamentou durante, acho que comigo foi até uns 9 meses. Mas esses dias eu peguei aquele livrinho que a gente faz relato. E aí eu fiquei assim, ó, passada, porque era assim, 4 meses. Ah, ela tá tomando Neston. Mama e toma Neston. Daí, sei lá, 1 ano de idade. Alimentos preferidos. Chiclete, doce, né? Minha mãe fazia isso comigo. Aí eu fui pra minha sogra, tia, você não sabe. Olha esse livro. Ela, mas era coisa da época. O pediatra falava pra colocar Neston. Mas eu tava sendo só amamentada. Por que ela me colocou isso? Então era uma coisa da geração, tava surgindo leite em pó e aí fazia sentido naquele momento. Uma outra mudança que está acontecendo agora. A maioria das consultorias que eu atendo hoje em aleitamento são de mães de 20 anos, 20 e poucos anos. As de 30 e poucos, 34. Já são mais bem resolvidas. Não, elas não contratam. Elas não. Acham que não precisa. Elas já têm a crença formada. É diferente. Que legal. Mas eu acho que a gente tá vindo numa mudança mesmo. Eu tava conversando com a minha ginecologista, ela falou, os lugares de parto natural, essas coisas não tá tendo espaço, porque as mulheres estão buscando muito mais, e aí tá tendo fila. Então, é uma mudança que tá acontecendo, né? Na amamentação, no tipo de parto. É engraçado isso. O apoio que a gente tem à volta faz tudo. Eu vejo pela minha filha, tive ela com 22 anos. Eu não tinha muito apoio, então eu não quis amamentar. Aquela coisa que doía, o peito inchado, não vou, 15 dias eu já tirei do peito. Já meu filho teve todo aquele apoio, minha mãe perto, meu marido perto. Eu acho que o marido faz muita diferença. A paciência dele, não, amor, calma, tá doendo, eu não quero mais, não, amor, calma, a lata de leite tá muito cara, amor, Seja levar um copinho de água enquanto você tá lá, assim, eu acho que faz muita diferença. Faz 1 ano e 1 mês e já tá no peito. Mas muito interessante que você falou sobre a rede de apoio, que eu acho que é uma coisa que antes de ser mãe eu não pensava nisso. Eu tô com a minha filha com 3 meses agora. E quando ela tinha 2 meses eu tive que passar por uma cirurgia. E tipo, ninguém nunca tinha dado banho nela. E eu fiquei 4 dias sem ver ela. Aí você faz o quê? Nossa, foi assim, a hora que você falou, né? Tipo assim, dá pra alguém, então minha irmã me ajudou, minha cunhada, meu marido. E eu consegui ficar tranquila, mas assim, no início você fala assim, eu olhei pra médica e falei Ninguém vai saber. Nossa, tem que, é urgente, você tem que, a cirurgia vai ser urgente, não sei o que. Eu falei assim, não, doutora, você não entendeu, eu tô com a bebê de 2 meses em casa, eu vou voltar. Aí ela olhou, essa bebê de 2 meses precisa da mãe dela viva. E eu, o quê? Aí foi assim que ela, e eu falei, meu Deus,
Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu entrando na sala de cirurgia, ligando pra minha irmã, ó, pra dar banho, você faz assim, faz assado, a água, mas como que a água tem que estar? Falei, gente, por que a gente não ensina alguém antes de... a gente acha que nunca vai acontecer isso com a gente. A gente acha que a gente não... A gente vai estar ali sempre disponível, mas não é, né? E tudo bem. E tudo bem. Tudo Dá bem certo, que a gente né? aprender Se isso encaixa. depois, né? Agora pro próximo, tudo bem. Eu acho que essa é a questão. Tudo bem. Gente, quero fazer uma dinâmica rapidinho com vocês, para encerrar a minha participação. Tem muitos bebês, né? Então as mães com os bebês também vão poder participar. Não sei mas se vocês não quiserem, querem continuar acomodadas, não tem problema, tá bom? Amamentando, inclusive, né? Dormindo. Nós vamos ouvir uma música, nós vamos nos mexer um pouquinho. Nós estamos falando de apoio, nós estamos falando de ajuda a outra. Então nada melhor e nada mais caloroso do que um abraço. Então enquanto a gente estiver ouvindo a música, a gente vai se movimentar e vai se encontrar e vamos nos abraçar. Tá? Não é aquele abraço. Gente, abraço de verdade, troca energia, troca força, né? Vamos nos conhecer através do coração. Quando a gente passa mais de 3 segundos abraçado, nosso coração ele palpita mais forte. Vocês sabiam disso? Ó. Mas precisa de 3 minutos. 3 segundos. Porra, Marina, 3 minutos? Nossa, acho que Tá de sacanagem. Meu coração nunca palpitou, então. Mas eu pensei justamente isso. Nossa, acho que eu nunca dei um abraço de 3 minutos. E o jogo você já deu, com certeza. Eu não sei se já tá aqui, tá certinho. Dá um play pra ver se vai tocar já. Já tá. Segura aqui um minuto só pra levantar. Levantada. Ixi, mas o que você vai fazer? Assim a gente, né? Você vai ter que soltar aqui. Ai, joga aí, ó. Tem pra fazer. Isso. Vê se aparece. Eu acho que tem que comentar aí. Então vem pra cá, já dou tecnologia é bom, né? Mas Gente, já tá. vai se conhecer, vai passar a casa.
Obrigada. Não é tudo live, achando que tá no... Elas estão se abraçando aqui, eu vim abraçar. Ela veio abraçar aqui atrás a Cris. Tira as fotos maravilhosas. Ela achou que a gente tava tirando uma selfie, eu tô com o celular dela. Aqui tem paciência, não, Cris, agora sim, agora corre. Quem tá filmando sou eu agora, a Marina. Eu peguei o celular dela. O abraço foi bom, né, gente? Ó, aqueceu, todo mundo se movimentou. Eu queria só finalizar, mas agradecer essa oportunidade. Lembrar que sim, existe uma forma muito mais segura, muito mais leve de encarar a maternidade, quando a gente pensa que é uma força que está sendo gerada dentro da gente, tá? Então eu agradeço por tudo e eu passo a palavra agora para Paula, né? É isso? Já vai fazer um lanchinho aí, e aí a Paula volta. Então, beleza. Legal. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. É lá fora o lanchinho? É, lá fora, gente. Gente, agora a gente pode ir, a gente volta. Aqui tem uma mesa de doces e lá tem um salgadinho. Quanto tempo a gente Quanto tempo, Aninha? Super quente. A gente volta, a gente sai caçando todo mundo. Era meia hora, agora tá um pouquinho mais tempo. Espero que vocês tenham gostado da Mônica. Eu volto na live, estão falando que a conexão tá ruim. Eu vou tentar conectar aqui no Wi-Fi e volto para mostrar a Paula falando, tá bom? Então fiquem aqui e espero que vocês consigam acompanhar o resto.